Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza, nosso encontro semanal de todas as terças-feiras, onde nós falamos do belo de um modo geral. E antes da gente começar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão assistindo e das pessoas que vão assistir, para que a gente se reúna em oração pelas vítimas do terremoto da Turquia. Hoje eu estava acompanhando um pouquinho antes de vir para cá e assim fiquei horrorizada, abismada, assustada com a quantidade de vítimas que já foram confirmadas até agora. São mais ou menos 5.000 pessoas mortas até aqui. Então assim, a gente às vezes pensa, é tão longe, né? Outro continente, outro país, do outro lado do mundo, mas assim, vocês já pararam para pensar, gente, que são mais de 5.000 pessoas que perderam suas vidas, então tem mais de 5.000 famílias de luto. Pessoas que, eles estavam comentando hoje que algumas famílias morreu a família inteira. Então, assim, eu imagino que se a gente parar um pouquinho para se colocar no lugar dessas pessoas, a gente não consegue nem mensurar o tamanho da dor que essas famílias estão sentindo, que esse pessoal está sentindo. Eu falo isso porque, assim, quando a gente perde um ente querido que estava doente ou alguma coisa assim, ou por uma fatalidade, já é tão difícil, já é tão ruim. Então você imagine, além de você conviver, você ter que aceitar ali o luto daquela pessoa que você perdeu, ou daquelas pessoas, você ainda vê o desespero dos outros, saber que não pode fazer nada fisicamente falando, né? Então por que eu estou falando isso? Porque eu acredito muito no poder da oração, acredito muito no poder das boas energias, independente da crença de qualquer um. Assim, eu acredito que qualquer um de nós, todos nós, podemos tirar aí 10 minutinhos do nosso tempo, meia hora do nosso tempo, para dedicar pelo menos uma oração ou uma mensagem divina que chegue até essas pessoas para tentar acalmar um pouco o coração, consolar um pouco a tristeza dessas pessoas, porque realmente é uma coisa muito triste. Quem analisou, quem viu as imagens, é algo realmente muito assustador. E assim, nós vivemos num país onde isso não pode acontecer. Acho que não podia, né? Porque agora já está tudo tão virado, tudo tão perdido, que a gente já não sabe mais o que pode e o que não pode. Então, eu penso que tragédias e catástrofes podem acontecer sim, em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer dimensão. Então, isso que aconteceu foi algo muito grande, muito triste, e eu sei que toda pessoa que tem coração, que tem sentimentos, sofreu com isso. E claro que vão acontecer muitas mobilizações, então tenho certeza que o brasileiro ele é muito bondoso, ele tem um coração muito bom e vai arrumar uma maneira aí de também ajudar, também se comover e se mover, né, por essa causa. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias, que tenha misericórdia das pessoas que perderam seus entes queridos. Tem brasileiros, inclusive, que perderam parentes lá, e não só por isso, né, a gente pede orações, mas para que a gente se mobilize, pare e pense um pouquinho no outro. Está tudo acontecendo muito rápido. Está vindo tudo muito rápido, tudo muito, uma enxurrada de informações e de acontecimentos que a gente não consegue nem acompanhar. Então é para refletir. Eu quero dar mais um recadinho, antes de eu chamar a minha convidada especial de hoje. Essa semana, a partir de ontem eu dei o pontapé inicial e eu comecei uma maratona de lives a respeito do método Meso-Skin. Então essas lives, elas não são voltadas somente para profissionais, elas são voltadas para profissionais e também para clientes, porque muitos clientes têm interesse em certos tratamentos que não são invasivos, tratamentos que fazem aí a diferença, que entregam um resultado legal, sem fazer aquela transformação assustadora. Quando a gente fala em harmonização facial, a gente assusta um pouco as pessoas, porque as pessoas têm visto aí alguns resultados aí que não foram tão agradáveis, algumas coisas assim com certos exageros. Então, eu lancei um método chamado Meso-Skin, que trata da naturalização. Quando a gente fala de naturalização, a gente trata da beleza natural. Então, é você pegar o que a pessoa tem de dor e transformar aquilo
numa solução sem que haja uma transformação, sem que haja um susto. Então, são métodos que estão ao alcance de profissionais, tanto micropigmentadores quanto farmacêuticos, farmacêuticos estetas, biomédicos, esteticistas, pessoas que já trabalham nessa área, pessoas que já trabalham com micropigmentação, o pessoal que trabalha com odontologia, que trabalha na parte da harmonização orofacial, porque nós temos vários tipos de clientes. Temos aqueles clientes que querem algo assim mais impactante, temos também aquele cliente que quer preservar a sua imagem natural, quer melhorar aí a textura da sua pele, melhorar a flacidez, fechar poros, entre outras coisas. Então são métodos assim que, se vocês acompanharem as lives, vocês vão ver que estão ao alcance de muitas pessoas, e não necessariamente você precisa ter uma formação superior para que você possa trabalhar com esses métodos, porque não são métodos invasivos. Ontem eu dei o pontapé inicial e comecei a minha live sozinha, fiz a primeira delas explicando sobre o que era o que é o método. E essa live não ficou gravada, a gente não vai deixar as lives gravadas, porque como nós estamos colocando um número em cada uma das lives, a gente está divulgando um número. E esse número, ele será para que no final da última live, ele monte uma senha. E as pessoas que tiverem acesso a essa senha, elas vão participar de um sorteio. Então, por isso eu não estou deixando gravado, porque senão as pessoas que não assistiram, depois elas vão assistir, elas vão simplesmente pegar esse número e vão participar. E as pessoas que estão assistindo, elas estão acompanhando a live do começo ao fim, também para participar do sorteio. Então, achei meio injusto. Então, não está ficando gravada, tá? Assista a live ao vivo. Então, ela acontece todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Serão 4 lives. Ontem eu fiz a primeira, na próxima segunda eu terei mais uma, depois mais uma, depois mais uma, para fechar as 4. E daí assim, a primeira que eu fiz só, mas as próximas já serão com convidados. Então nós teremos convidados que vão participar falando de dispositivos, falando de ativos e falando do método. Então não percam, que vai ser bem interessante e bem legal, tanto para profissional quanto para clientes que têm necessidade de tratamentos que não são invasivos, por medo, por receio, ou simplesmente porque não querem uma transformação, querem um tratamento. Então acompanhem, que realmente é algo muito legal. Eu vou chamar uma vinheta agora, para eu poder chamar a minha convidada de hoje. E a gente vai falar hoje de um assunto muito legal e muito lindo, que é sobre a micropigmentação reparadora. E claro, ela também vai contar para nós a trajetória dela, vai contar para nós sobre o trabalho dela. Ela é de outra cidade, então ela vai contar para nós os desafios que ela enfrentou quando ela veio para cá. Vai ser um bate-papo muito gostoso, não saiam daí. Estamos de volta, pessoal, agora já com a minha convidada especialíssima, Cimara Machado. Seja muito bem-vinda, Si. Obrigada. Quanto tempo que eu não te via. Verdade. Saudades já. Cimara é minha parceira de trabalho, a gente já trabalhou juntas e é uma pessoa assim que eu admiro muito pelo trabalho, pela garra. Pensa numa gauchinha porreta, gente. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Si. Obrigada pelos elogios. A gente fica um pouco nervoso, né?
Eu não tô acostumada com câmeras, nem falar em público. Não, fica tranquilo. Né, fica tranquila que é um bate-papo. Nós estamos conversando, não se preocupe. As pessoas que aqui estão, elas são acostumadas já com a entrada do convidado é sempre assim. O convidado sempre entra receioso, com a mãozinha mais escondidinha, daqui a pouco já está gesticulando, já está dando risada, é assim mesmo. Fica tranquila, assim, não se preocupe. Esse seu nervoso é o de todo mundo, tá? Que bom. Amada, conta pra gente. A gente estava conversando e você me contou que você está trabalhando num centro de oncologia, é isso? Isso, é uma clínica que trabalha ligada a métodos e apoio, na verdade, para quem faz um tratamento oncológico, né? Elas oferecem material, desde meia, bota, sutiãs de sustentação, fitas, todo esse aparato. E tratamento psicológico, drenagens, tudo que... E é uma clínica? Não, é uma clínica. É uma clínica. Aonde fica? No Batel, na Avenida Batel, bem em frente à PIB. Ela de clientes bem grande, né? Então hoje eu decidi trabalhar para mim e trabalhar com esse projeto especial. Que legal, porque que legal. É gratificante, né? A gente vê no olhinho delas, quando elas se olham no espelho e se veem de sobrancelhas, né? Ou quando a gente faz um tratamento de camuflagem de cicatriz, porque a cicatriz para elas é um processo muito doloroso, porque elas olharem para aquela cicatriz sempre é lembrar do que elas passaram, graças a Deus a maioria bem curada, né? Mas é olhar para aquilo e ficar lembrando, remoendo tudo que viveram. O nome já diz, né? Uma cicatriz. Isso, né? Então assim, é um trabalho muito gratificante. Saber assim, ó, que quando o cílio começa a nascer, porque é todo um processo, não é só uma micro, né? Quando o cílio começa a nascer, a gente já começa a aplicar um cílio ali, ela começa a ter um volume de cílios, porque a maioria perde todos os pelos da face, né? E a sobrancelha, o cílio, ela dá uma moldura para o nosso rosto. É muito complicado para uma mulher, a vaidade. O cabelo é complicado também, mas o cabelo a gente põe um lenço, põe um chapéu, assume, né, o careca, mas assim, a sobrancelha principalmente é a moldura do rosto da mulher, né, deixa ela feminina. Então, para elas é muito complicado perder a sobrancelha, né? Então esse trabalho é um trabalho bonito, é um trabalho gratificante. É um trabalho lindo, maravilhoso. Eu particularmente não sabia dessa clínica em especial. A gente sabe que existem hoje várias clínicas, vários centros, hospitais, vários, né, centros aí que cuidam dessa parte, de pós-oncologia, as pessoas que passaram por tratamento de câncer, reconstrução de areola, tem ONGs, né? Mas eu não sabia dessa clínica em específico, né? Que tinha todo esse movimento, como você falou, que não é só a micropigmentação, que é cílios e toda essa parte de... Tudo, né? Desde uma drenagem linfática para tratamento, né? A clínica ela começou, na verdade, porque uma das proprietárias teve câncer e percebeu o quanto é difícil achar uma meia para comprar, aquelas botas para não dar trombose, né? Alugar uma bota daquela. Então ela percebeu, ela passou por dificuldades nesse processo. E aí ela com uma amiga, que é fisioterapeuta, montaram uma clínica. E começaram pequenininha, hoje já tem, se não me falha a memória, são 7 salas. Caramba! Então é bem gostoso, assim, um clima maravilhoso. Imagina, deve ser, é um clima de amor, né? De acolhimento, né? Tanto é que a clínica chama Mil Afagos. Porque esse é o propósito da clínica. Que coisa linda. É abraçar a pessoa, é dar aquela receptividade que ela precisa naquele momento difícil. Esse é o nosso objetivo lá na clínica. Maravilhoso. Né? E por isso que me encantou tanto. Porque eu saí do salão pensando, não, vou trabalhar em casa, vou atender a domicílio, não quero mais salão, que a gente fica meio... A gente tem umas fases, eu acho que a gente vai ficando velha. E
E aí eu fui E a chamada. gente vai pensando, né? Você começa meio que procurar assim lugares mais tranquilos para você trabalhar assim mais específicos, não sei se essa seria a palavra. Eu não sei, a gente vai querendo novas perspectivas, assim. Mais tranquilidade. Tranquilidade, mais qualidade tranquilidade. de vida, na verdade. Qualidade de vida, né? verdade. E daí eu fui chamada, fui indicada por uma cliente minha que trabalha no RH da clínica, no financeiro, e ela me indicou para a proprietária, né, para uma das proprietárias, que é amiga dela também, e elas me chamaram para conversar. A princípio eu fui assim, ó, não quero. É muito engraçado, porque a gente já tá saindo de um ambiente, eu não queria mais. Você imaginou um ambiente pesado, triste? Sabe? E aí não, cheguei lá, nossa, eu me apaixonei pelo ambiente que elas trabalham e a causa em si, entende? E aí eu disse, não, eu acho que eu quero isso sim. Que maravilhoso, sim, que coisa linda. Essa semana ainda recebi a mensagem de uma amiga minha que não mora aqui, que ela passou por essa situação, né, de câncer de mama, está tratando ainda, acabou tendo metástases, está tratando. E até mandei uma mensagem para ela, falando para ela que eu gostaria muito, se ela quisesse participar, para dar o depoimento dela, que realmente é um depoimento lindo. A maneira como ela descobriu foi uma maneira bem inusitada, assim, e é uma coisa que tem que ser passada para as mulheres. Porque, assim, apesar de tanta informação, apesar das pessoas falarem tanto, apesar de ser, assim, hoje em dia tem assim, as redes sociais, principalmente, elas levam, né, tanta informação para as pessoas, mas ainda tem muitas pessoas que são pegas de surpresa pelo simples fato de não fazer um preventivo, pelo simples fato de não fazer um autoexame, uma coisa assim. Então, assim, essa minha amiga, por exemplo, ela quando ela falou para mim, eu fiquei, assim, abismada da maneira como ela descobriu, da maneira como tudo veio à tona e com a velocidade que tudo veio à tona, sabe? Foi tudo assim, uma enxurrada de coisa. E assim, eu deixo aqui, que eu sei que ela assiste de vez em quando o meu podcast, reforço o meu convite, eu quero muito que ela participe. Ela sabe quem é ela e eu gostaria muito que ela participasse. Eu acho bem lindo, importante, gente. Isso. É lindo, assim, a maneira como você recebe essa informação, porque assim, é uma coisa tão triste, mas as pessoas que passaram, você acabou de falar, que nem essa moça que teve a ideia aí de fazer a clínica, ela fez por quê? Porque ela se viu nessa situação. Então, quando você ouve alguém contando, é muito triste? Mas é muito lindo a maneira como a pessoa passa para você. E é educativo, por quem vai passar por isso. É uma utilidade pública. Uma utilidade pública. Essa minha amiga, quando ela passou por essa situação, ela me lembro que ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu estive pensando muito em você e eu gostaria de te contar que aconteceu assim, assim e tal. Ela falou, então, porque eu preciso te alertar disso, porque assim, é uma coisa que as mulheres, elas se doam para passar aquela experiência, porque elas realmente não querem que a outra passe. Elas realmente querem fazer esse alerta, elas precisam fazer esse alerta. E eu acho que acontece também muito com as mulheres, é que a gente cuida de toda a família, né? Principalmente quem é mãe, eu não sou mãe, mas eu vejo por depoimentos delas, né, que a gente se doa para toda a família e esquece um pouquinho da gente. Esquece muito, né? E aí, de repente, acontece isso. E aí tu tem que voltar para ti, e somente para ti, e tu não sabe como fazer isso, né? Porque é um processo doloroso. Não tem como dizer literalmente, né? Não somente, a gente nem está falando somente de uma dor física, né? Não, psicológica. Porque para a mulher, como a gente deu início à nossa conversa, para a mulher é muito difícil ela ter que abrir mão ali da vaidade dela, da beleza dela. Todas nós temos uma beleza, todas nós. Independente da tua raça, da tua cor, do teu tipo de cabelo, do teu biotipo físico, nós temos a nossa beleza. E nós amamos a nossa beleza. Você ter que abrir mão daquela beleza é muito difícil. A gente não está falando só de vaidade. Não, mas o que é perder o cabelo para quem está lutando pela vida? É muita coisa, gente. O que é perder a sobrancelha para quem está lutando pela vida? É muita coisa. Eu acho que faz parte
essa luta pela vida também é isso, é você lutar pelo resgate, resgatar aquela tua autoestima que você está perdendo. Pensa, a pessoa começa de repente a olhar no espelho e ver que ela está toda inchada, ver que ela está toda manchada, ver que ela está vomitando o tempo todo, que ela perdeu a sobrancelha, que ela perdeu o cabelo. Então assim, o resgate da autoestima numa hora dessa é só mais uma coisa que ela gostaria de ter. Só mais uma. Né? Não tem como passar por cima. Eu também vejo bastante que pelos depoimentos a gente conversa muito, porque é um procedimento longo, né? A gente passa anestésico e tudo mais, então a gente passa lá quase 2 horas com a paciente, né? E então a gente conversa bastante. Uma das coisas bem importantes de alertar, principalmente a família, que já é dolorido para elas estarem passando por isso. A gente entende que para a família também é dolorido, mas a família tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes para a família é mais importante que ela não perca o cabelo, que ela não perca a sobrancelha, do que para a própria paciente. Outro dia um relato de uma paciente foi que ela iria cortar o cabelo bem curto antes de começar a quimioterapia, para poder fazer uma peruca, porque a mãe dela não aceitava ela aparecer em público sem cabelo. Imagina. Então assim, e para ela tava tudo bem. Ela tava super, não diria nem conformada, ela tava bem tranquila com o fato de perder o cabelo. Ela não queria perder a sobrancelha, mas o cabelo para ela era o de menos. Mas a mãe dela, ao invés de conformar ela que ela iria perder o cabelo, que cabelo nasce de novo e cresce de novo, a mãe dela não queria que ela aparecesse em público sem cabelo. Meu Deus, chega a ser um ato egoísta até, né? Então assim, e a família, a gente entende que é um processo, que a família também passa por um processo doloroso, a gente sabe disso. Mas assim, fica um alerta, sabe? Com certeza. Eu toda vez que converso com alguém que esteja rodeando alguém com tratamento de câncer, eu alerto isso, né? Incentivem as pessoas e não ponham mais para baixo. Mais um problema, né? Entendeu? Nesse caso, ela tinha mais uma preocupação, que era, eu não posso decepcionar minha mãe. Não posso fazer minha mãe passar essa vergonha. E ela já estava com uma preocupação com o filho, né? Como que o filho ia encarar isso? A mãe ficar careca, né? A mãe ficar debilitada. Porque, se não me falha a memória, eram 7 anos que tinha o filho dela. Então ela já estava com essa preocupação de ter que preocupar que a mãe não queria que ela aparecesse em público sem cabelo. Literalmente, a mulher não tem um minuto de sossego. Graças a Deus, assim, eu acho que foi bem tranquilo para ela isso nas redes sociais. Aí a gente passa a acompanhar, né? Até por uma questão de carinho, a gente se apega à pessoa. E ela super assumiu a careca dela. E ela é linda, ela é uma mulher maravilhosa, de linda. E então ela assumiu isso. Entendeu? Ela tem várias fotos na rede social dela, careca, numa boa. Eu acho isso maravilhoso, porque é um processo doloroso, né? E pelo que eu pude perceber, ela ainda está no processo de tratamento, mas Deus há de curá-la. Amém, amém. Que coisa maravilhosa. É muito lindo, é um trabalho muito lindo. Até temos aqui a nossa telespectadora de todas as terças-feiras, a Mariana, que sempre manda para nós. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Mariana. Ela comentou que tristeza, né? Ela falou da live de ontem, que estava ótima. Obrigada. Ela mandou para você assim, ó, Si, que trabalho lindo, Si, parabéns. Realmente é um trabalho muito lindo, muito bonito. Até quando eu fiz o convite lá para você participar, fiz em nome da nossa amizade, em nome do seu trabalho, da sua trajetória, que eu sei que é uma trajetória bem legal, e eu não imaginava que você estivesse num projeto tão bonito, que você estivesse em algo que viesse ainda a brilhantar mais o nosso bate-papo de hoje, né? Eu tenho uma dúvida, uma pergunta minha pessoal, que eu acredito que as pessoas também gostariam de saber. Quando as pessoas vão fazer esses procedimentos lá, elas precisam ter tido alta médica, correto? Sim, ou autorização, né? A gente sabe que hoje em dia a microblend, por exemplo, ela não é super agressiva como era a micropigmentação ou a definitiva, né, que a gente conhecia antigamente. Ela não entra na corrente sanguínea, ela é bem superficial. Então,
com os pigmentos orgânicos, é super aceitável pelo nosso organismo, né? Ela não existe uma influência no tratamento de câncer. Porém, é importante sim que o médico autorize esse procedimento. Ou a gente faz antes delas começarem a químio. Entende? Porque daí elas já começam, elas ainda têm o pelo, a gente já consegue fazer essa micropigmentação exatamente onde é a sobrancelha dela. Então, quando esse pelo voltar, vai voltar ali em cima. Quando ela perde o pelo, se ela não quiser mais percebe. fazer uma manutenção nessa micropigmentação, ela vai sair com o tempo, entende? Então, a gente sempre recomenda que se ela já descobriu e está agendado para começar mais para frente esse tratamento de câncer, a gente prefere que elas façam antes. Começou, perdeu, não sabia que existia, né? Bate o desespero. Se o médico autorizar, a gente já faz junto com a quimioterapia, se não somente depois da quimioterapia ou no intervalo, porque às vezes a quimioterapia ela tem um intervalo de 30 dias. Depende muito do tratamento e do tipo de nódulo que foi achado e tudo mais. Então, assim, a gente está sempre em contato com a paciente e com o médico para saber se a gente consegue fazer nesse intervalo, pelo menos o primeiro procedimento, né? O retoque a gente deixa para depois, mas pelo menos ela não fica sem nada, né? Eu acredito que o impacto é menor, né? É. Bem menor. E essa clínica, ela é uma clínica que ela oferece o tratamento para o câncer também. Não, ela só o apoio. Só o apoio. O apoio. Entendi. E não é somente câncer de mama. Não. Todo tipo de câncer. Todo tipo de câncer. E trata somente mulheres? Não, homens também, né? Porque eles usam o mesmo material. É lógico que a gente tem um público muito maior de mulheres. Muito maior. E a clínica ela tem parcerias com os médicos também, para poder propagar isso, né? Porque é de boca em boca que a gente propaga, né? Com certeza, as pessoas devem procurar. Como eu falei, hoje em dia já é muito maior, né? Hoje em dia você já consegue, se você colocar no Google ali já aparece, né? Os centros de apoio, essas coisas assim, ONGs, né? Como eu falei. Mas assim, eu perguntei porque realmente era uma curiosidade, essa parte principalmente do homem, né? Se os homens também procuram, porque eu tenho clientes que não passaram por nenhum tipo de quadro de quimioterapia nem nada disso, que já fazem sobrancelha, micropigmentação, normalmente, porque está falhado, porque isso, porque aquilo. Então, eu acredito que numa fase dessas, né? É pior, né? Com certeza. É uma procura maior ainda. E incrível, assim como eu já ouvi, né? Muitas vezes as pessoas falarem assim, nossa, mas uma sobrancelha, a pessoa leva tão a sério assim? O que é perder uma sobrancelha? Gente, vocês não têm noção de como as pessoas valorizam, né? É muito. Como as pessoas valorizam ter uma sobrancelha. É que, na verdade, experimentem. Tirar uma foto e tirar a sua sobrancelha. Hoje já tem, né, filtros que você consegue. A gente perde a expressão. A nossa expressão facial está no olhar, na sobrancelha. E aí a gente para pensar que ela não perde só a sobrancelha, ela perde o cílio, ela perde o cabelo. É um conjunto. E a sobrancelha é o que mais define a nossa expressão. Se a gente está triste, se a gente está feliz, né, se a gente está assustado. É a sobrancelha que dá esse contorno para o nosso rosto, né? Você sabe que eu, ouvindo você falar, eu volto assim, pelo menos há uns 17, 18 anos atrás, quando eu batia nessa tecla, muito. Quando eu falo assim, quando eu iniciei o meu trabalho com micropigmentação, com sobrancelhas de modo geral, eu falava, gente, como é que as pessoas não se preocupam com uma sobrancelha? Como é que as pessoas não se preocupam com o valor que tem nisso, com a diferença que vai dar nesse rosto? É muito diferente, é algo assim, as pessoas quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação, por exemplo, me perguntavam assim, nossa, mas quem que vai querer fazer isso? Não, como que as pessoas não enxergam? Lógico que uma unha é bonita, um cabelo é bonito, mas assim, como que as pessoas olham, elas não conseguem ver a diferença que dá quando você faz uma maquiagem. Você trabalha com maquiagem também. Então, a maquiagem é incrível.
Você vai fazer uma maquiagem, modifica. a hora que você arruma a sobrancelha, pronto, é tudo o que precisava. Tudo. Uhum. Quando adianta nada fazer uma pele linda, maravilhosa, uma sombra linda, maravilhosa e esquecer da sobrancelha. Esqueceu de tudo. Assistam filmes antigos. Eu sempre falo isso. Assistam filmes antigos. E olhem as sobrancelhas das pessoas nos filmes antigos. E olhem as sobrancelhas de hoje. As expressões. As expressões eram diferentes. Você olha, vou citar uma atriz que eu amo de paixão, que eu assisto todos os filmes dela, que é a Julia Roberts. Assistam o filme Uma Linda Mulher e assistam o filme atual dela, para vocês verem. É outra pessoa, ela continua linda, maravilhosa, mas é outra pessoa. É outra expressão, como você mesmo disse. Então faz toda a diferença. Muito, muito legal. Pessoal, a gente vai ter que chamar um intervalinho rapidinho. E daqui a pouco, depois do intervalo, tem um pouquinho mais sobre esse assunto. E ela também vai contar para nós sobre a trajetória dela quando ela chegou aqui em Curitiba, quando ela veio da cidade dela para cá. E por que ela veio e o que ela passou e mais umas coisinhas aí. Aguardem, daqui a pouquinho no segundo bloco. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quantas plataformas diferentes você usa para fazer os pagamentos de benefícios aos seus funcionários hoje? Quantas reclamações você já ouviu sobre a demora para começar a usar o Vale Alimentação, Vale Refeição ou Vale Combustível nessas plataformas? E se existisse uma plataforma única e sem taxas para distribuir o pagamento de todos esses benefícios num lugar só? Apresentamos o Cashbert Empresas, a plataforma que vai descomplicar a sua rotina. Adicione benefícios na modalidade desejada, consulte extratos gerais ou individuais e ainda visualize relatórios completos. Ofereça uma ampla rede de postos, restaurantes e supermercados para que o seu funcionário escolha onde aproveitar os benefícios. Mesmo com uma plataforma super fácil de usar, a gente oferece um treinamento para garantir que você não terá dúvidas quando começar. E se ainda assim você precisar de ajuda, nosso suporte te atende via WhatsApp ou telefone, o que for melhor para você. Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura. Basta um cadastro rápido para que sua empresa possa oferecer os benefícios e os colaboradores comecem a usar imediatamente. Torne sua rotina mais digital com Cashbert Empresas. O uso de aplicativos digitais de pagamento é cada dia mais frequente. As pessoas desejam métodos mais ágeis, práticos e seguros para pagar os estabelecimentos que fazem parte da sua rotina. O seu negócio está acompanhando essas mudanças? A Cashbert é uma plataforma de carteira digital e administração de benefícios que chegou para digitalizar a forma como você recebe e efetua seus pagamentos. Veja como é simples. Você poderá receber pagamentos sem contato via QR Code ou diretamente pelo CTEF. Para confirmar a transferência, é só abrir a seção Recebimentos na plataforma. E pronto, o dinheiro estará no perfil da sua empresa em instantes. Com o dinheiro disponível em seu perfil, você poderá solicitar um resgate para sua conta bancária, transferir para um perfil de usuário já cadastrado na plataforma ou ainda pagar outro parceiro que já utilize o aplicativo Cashbert. Simples, né? O seu estabelecimento também poderá ganhar mais visibilidade quando forem publicados conteúdos promocionais que aparecerão ao usuário na primeira tela do aplicativo, na seção Novidades. Tudo isso por um valor adequado ao seu empreendimento e com taxas debitadas somente quando um usuário optar pagar via Cashbert. Sim, nossa plataforma é super fácil de operar, mas a gente oferece um treinamento para garantir que seus colaboradores não terão dúvidas quando ela estiver em uso. E se ainda assim vocês precisarem de ajuda, nosso suporte está à disposição, via WhatsApp ou telefone, enfim, o que for melhor para você. Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura.
Receba pagamentos de forma mais ágil com Cashbert parceiros. Olá, nós somos a Inon, um provedor de internet referência em atendimento, com rede própria de alta qualidade e planejada segundo os padrões das grandes operadoras. Já estamos presentes no dia a dia de 9 cidades, atendendo áreas urbanas e também as rurais, com internet 100% fibra óptica, de ponta a ponta. Além disso, para ficarmos ainda mais próximos, temos lojas próprias, onde oferecemos serviços 100% gratuitos para toda a comunidade, com o diferencial de prestar atendimento humanizado, disponível 24 horas por dia, todos os dias, inclusive finais de semanas e feriados, via WhatsApp e também através do aplicativo Minha Inon, para facilitar ainda mais a sua vida. Não temos cláusulas de fidelidade e não cobramos multas contratuais. Acreditamos na fidelidade pela qualidade do serviço prestado, buscando sempre a satisfação dos nossos clientes. Por isso, vem ser Inon você também, a sua melhor escolha. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Estamos de volta e agora eu vou virar a nossa ampulheta, porque a gente não tinha virado. Vocês viram, gente, o bate-papo tá tão bom que eu tinha até esquecido de virar a ampulheta. E vocês nem para me avisar. Então vamos lá, vamos continuar conversando com a Si. Mais um pouquinho a respeito da micropigmentação reparadora. Ô Si, vocês trabalham lá também com cicatrizes? Você estava me falando reconstrução de areola? Não. Não, porque eu não faço. Ainda, né? Ainda. Vou te indicar uma pessoa top para te dar o curso de reconstrução de areola. Quando eu fiz do lábio, né, contigo, aquele workshop, tu já tinha falado dela. Maravilhosa. Aliás, gente, eu faço cursos com a Angel, tá? Querida, e a gente... vou fazer um merchan aqui. A gente recebe todo um apoio dela, tá? Não é só fazer o curso e ir embora. Não, a gente recebe todo um apoio, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente queira saber, ela dá todo esse aparato aí pra gente. Todo suporte. Eu falo assim que as meninas que eu tive o privilégio de compartilhar, eu falo que ensinar é uma coisa muito... Você compartilha, e toda vez que você compartilha a tua informação, toda vez que você compartilha o teu conhecimento com alguém, você aprende mais um pouco, né? Então as meninas que passaram por mim, me deram o privilégio de eu compartilhar o meu trabalho com elas, eu falo que eu levo para sempre. Então eu não tenho preguiça, por exemplo, eu tenho meninas que fizeram curso comigo há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, que até hoje me pedem dicas, me perguntam alguma coisa, e se eu posso ajudar, com certeza eu ajudo, porque toda vez que eu auxilio elas em alguma coisa, eu me sinto tão honrada delas terem vindo perguntar para mim de novo, porque assim, quanta informação ela recebeu depois disso, entendeu? Porque quem fez um curso com a gente, quem faz o curso com a gente tem a obrigação de sempre incentivar ela que vá à frente, que faça outros com outras pessoas, porque cada um tem um método de ensino, cada um tem um tipo, uma técnica para passar. Então, quando elas voltam até mim para me perguntar alguma coisa, eu falo, gente, eu ainda sou fonte de informação para elas, né? Isso é maravilhoso, eu fico lisonjeada, fico muito honrada mesmo. São todas umas abençoadas. E quando eu olho o trabalho de vocês, assim, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma bênção. Assim, é como se fosse, eu não tenho idade para ter filhos
né, desse tamanho, mas é como se fossem filhos, é como se fossem, são sementinhas que você jogou ali e que germinaram, que estão dando bons frutos. Isso é maravilhoso, é a coisa mais linda. E com relação à micropigmentação lá, restauração de areolas, reconstrução de areolas, você tem que fazer. Você está no lugar exato, você precisa fazer isso. Se você tem essa oportunidade, tem alguém lá que faça? Não. A gente tem uma pessoa para indicar, mas dentro da clínica é você que tem que fazer. Olha aí a oportunidade. Eu falo que nenhuma oportunidade, Simara, nenhuma oportunidade é perdida. Claro. Sabe por quê? Porque alguém sempre aproveita. Então, se você não aproveitar, alguém vai aproveitar. Você acha que hoje a pessoa que é dona dessa clínica, a pessoa que é o teu superior lá, se ela tiver de contratar alguém para fazer, ela vai dar preferência para você que está lá dentro ou vai pegar alguém de fora? Com certeza a mim. Ela vai te dar preferência. Por quê? Porque você já tem essa afinidade, você já tem esse acesso com as pacientes, você já tem esse acesso com os profissionais, entendeu? Então tem que fazer, amiga. Tem que fazer sim, entendeu? E assim, o que você vai aprender é só mais uma técnica, porque é a micropigmentação em si, mas é as cores exatas que você vai aplicar, a maneira... Quando eu fiz curso de micropigmentação, eu aprendi a fazer areola também, só que eu não me especializei nisso. E areola, reconstrução de areolas é uma coisa que você precisa se dedicar àquilo, porque é uma dedicação maior. É um trabalho manual. É uma arte, é uma pintura, e você é um caso especial, né? Eu tive, quando a gente estava fazendo o curso, algumas outras vezes que eu voltei, a gente recebeu depoimentos de pessoas que foram para fazer a reconstrução da areola nos cursos, que daí quando tinha o curso de novo eu ia para atender modelos. Então eu assisti o curso várias vezes, sabe? Tiveram alguns depoimentos de mulheres que falaram assim: eu me sinto cega sem areola. E veja bem, gente, a areola da mama, ai, que coisa mais boba. Não é. Não, toma banho, né? A primeira pessoa que olha é ela. Toma banho, é o espelho, né? Além de já ter a cicatriz, né? Que muitas ficam com uma cicatriz bem feia. É lógico, a gente fala disso e eu gosto sempre de lembrar, né? Ela está viva, né? Independente se ela tem uma auréola ou não, né? Ela está viva. Mas a autoestima é uma coisa que é complicado, é mais uma coisa para superar. Com certeza. Além de todo o tratamento, de ter feito a retirada da mama e tudo mais, é mais uma coisa para superar, olhar e não se ver completa, né? Com certeza, imagine, é mais um trauma. Foi o que eu falei lá no início. A gente jamais pode tratar isso como uma coisa boba ou como uma coisa supérflua ou fútil, ou seja lá, né? Ah, não, imagina que bobagem a pessoa se preocupar com areola. Não, gente, é muita coisa. Não é somente se preocupar o que é uma areola se eu estou lutando pela vida. Não, mas a pessoa quer, o corpo dela, ela foi mutilada. Essa que é a verdade. Porque a mulher que tem que fazer, né, a retirada completa da mama, ela sofre uma mutilação. Então, eu particularmente não consigo nem imaginar o tipo de trauma e o tipo de dor que a pessoa sente como mulher. Estou falando como mulher. Né? E claro que a pessoa está preocupada com a vida dela, né? Primeiro de tudo ela quer viver um pouco mais, ter, né? Mas ela quer viver com qualidade, ela quer ter uma qualidade de vida. E a gente é vaidosa, né? A mulher, ela é vaidosa já por natureza, né? Então é importante para ela. E vocês fazem reconstrução de cicatriz? Eu faço a camuflagem para não aparecer, né? Por exemplo, um biquíni, né? Verão, mulher vaidosa. Às vezes não é só a retirada da mama, né? Não é só mama. Às vezes é em outra parte do corpo e às vezes daí aparece. Então ela sempre fica ou esbranquiçada ou mais escura, né? Então a gente faz essa camuflagem. Ela não sai por completo porque o relevo não sai. Disfarça. Mas a gente consegue disfarçar, né? Já melhora bastante o aspecto, né? Legal, maravilhoso. É um trabalho muito lindo, gente. É muito bonito.
Imagina, meu Deus, é um despertar, é muito bonito, parabéns. Obrigada. Lindo mesmo. Você, vamos falar um pouquinho, vamos falar da tua vida? Vamos. Adoro falar da vida dos outros, ainda mais uma pessoa tá na minha frente. Amada, conta pra gente, você não é daqui, você veio do Rio Grande do Sul, Grande né? do Sul, uma cidadezinha perto de Torres. Torres é um pouco maiorzinha, assim, também é pequenininho, mas é mais bela Praia Gaúcha, então linda, um pouco né? mais conhecida. Torres é linda, linda. Eu venho de uma cidade chamada Três Cachoeiras, 20 quilômetros para frente em direção a Porto Alegre. A gente fica bem em fronteira com Santa Catarina, por isso que eu não tenho tanto sotaque assim, já tive mais, ainda tem algumas coisas, mas Quando eu conheci você, tinha mais. tu falava mais arrastado. O tu, então, você não saía de jeito Você nenhum. não existia, era só tu, Já verdade. faz 17 anos. Falava bar? Falava, bah. O bem capaz eu ainda falo bastante. Bem capaz. E aí eu vim parar aqui e eu sou originalmente formada em letras. Dei aula por muito tempo, né? Mas eu digo que nada é por acaso. Quando cheguei aqui, eu senti uma barreira cultural. As pessoas me perguntarem, né, quando eu ia fazer uma entrevista numa escola particular, porque pública teria que fazer concurso, essas coisas, né? Chegava lá e as pessoas olhavam o meu currículo, formada na UBRA, né, Universidade Luterana do Brasil, só tem Sul, né, Rio Grande do Sul ou de São Paulo para cima. E aí as pessoas olhavam e diziam assim, mas você não é daqui? E eu dizia, não sou, né, tô chegando agora e tal, mas eu tinha um currículo já grande, eu já dava aula por muito tempo, mas aquilo não bastava. O fato de eu ter uma outra cultura vinda de outro estado era uma barreira, e eu percebia isso. Na época, o meu vizinho de condomínio tinha um salão. E eu fui trabalhar com ele como manicure num dia de desespero, que ele precisava de uma pessoa. Fui trabalhar como manicure, para ser aquele dia. Porque na adolescência eu tinha trabalhado como manicure. E aí um dia, comentando com ele, eu disse que eu fazia unha, mas não trabalhava com isso e tal. E no desespero ele me procurou. E eu gostei do clima, do salão. Porque quando eu trabalhei na adolescência era um salão pequenininho, né, de cidadezinha do interior. E aí aqui não, aqui era uma cidade maior, né. Se olhasse pra minha sobrancelha na época, Jesus amado. É tão bom quando a gente olha essas coisas. É maravilhoso. E aí eu fui trabalhar, e aí eu gostei, eu disse, bom, enquanto eu não acho uma escola para trabalhar, eu vou trabalhar no salão. E eu continuei, eu fui crescendo. E quando tu me conheceu, eu trabalhava como manicure. Trabalhava com unhas em gel. Isso também, daí a gente vai se aprimorando, né? Porque a coisa a gente não quer ficar ali paradinha, a gente quer aprender mais e crescer. E foi assim que eu vim parar na micropigmentação, na sobrancelha, no alongamento de cílio, maquiagem. Porque a gente aprende a gostar de outras áreas dentro de um salão, né? E aí eu fui crescendo e abandonei a escola. Você veio para trabalhar com a aula e acabou, nem começou a dar aula. Não, eu dei aula. Chegou a dar aula. Cheguei a dar aula por bastante tempo. Cheguei a abandonar o salão, porque aí eu conciliava as duas coisas, né? Eu dava aula de manhã, que o período do salão é menor, né? E saía da escola correndo para voltar pro salão para trabalhar na parte da tarde. E daí não tinha horário para acabar, né? Às vezes a gente sai do salão 10 horas da noite. Verdade. E cheguei a abandonar o salão para ficar no magistério, porque meu pai dizia assim, filha, mas tu estudou tanto, tu é tão boa nisso, né? É uma carteira assinada, né? Porque isso é importante para os mais velhos, né? Meu pai tem 82 anos, então é difícil para ele isso. Filha, tu não tem uma carteira assinada, se tu ficar doente, né? Vem essa preocupação, né? Da carteira e aí eu fui me envolvendo numa escola e trabalhando mais e pegando mais aulas e mais aulas e mais aulas. E quando eu vi, eu não dava mais conta, e aí eu tinha que escolher. E aí a vozinha do meu pai, lá no meu ouvido, falou mais alto.
e eu abandonei o salão. Eu entrei numa crise depressiva. Para mim não me bastou, não que eu não amasse, eu amo o magistério até hoje. A questão é que não me bastava, eu não era uma pessoa completa. Eu hoje sou uma pessoa completa. Ai, que maravilha. A área da beleza, da autoestima, incentivar as pessoas, ter conversas diferentes. Hoje, por exemplo, no bairro onde eu moro e onde as minhas clientes moram, a maioria, eu tô há 12 anos. E elas não são mais minhas clientes apenas, elas são minhas amigas. A gente tem uma amizade, filho nasceu, cresceu, já entrou na escola. Então, assim... A gente já começa a atender segundas gerações. É diferente, entende? É um tá trabalho diferente. Uhum. Não que o magistério não seja brilhante, é brilhante. E eu digo sempre, né? Eu parabenizo todos os dias quem se mantém firme e forte, porque olha, é uma profissão complicada. É lindo, é maravilhoso, mas eu não me encontrava, não me completava. E hoje na área da beleza eu me completo, hoje eu sou completa. Que maravilha. Bom, eu sou a pessoa mais privilegiada em ouvir isso, porque assim, quando eu tive o sonho de fazer o podcast da beleza, que eu falo que não foi uma ideia, eu tive assim, um desejo, um sonho de fazer e graças a Deus concretizei. Por que podcast da beleza? Porque o belo, quando eu falo, gente, é esse tipo de belo. É esse belo da pessoa, você ama cuidar do outro. Eu falo de autoestima de um modo geral, das terapeutas, das cabeleireiras, das manicures, das extensionistas, das massagistas, das massoterapeutas, de todas essas pessoas, da estética de um modo geral. É uma coisa que você ama. É incrível como é gratificante você cuidar do outro, você cuidar da saúde do outro, tanto da física quanto da saúde emocional, porque quando você deixa a pessoa bem, ela automaticamente ela fica mais feliz. Então, se ela estiver bem por dentro, ela vai estar bem por fora. Com certeza. Então, a estética, a beleza, o mundo da beleza, ele proporciona esse tipo de sentimento que a Simara falou, que é esse sentimento de você se sentir completo, de você amar o que você faz. Entendeu? Claro que você tem que focar naquilo, porque você, assim como eu, também aprendeu a fazer bastante coisa dentro do salão, mas a gente não é bom em tudo, né, Sim? Não. Você não consegue ser bom em tudo. Não. Você consegue aprender várias coisas, mas você se dedica mais a uma coisa ou a outra, 2, 3 coisas, porque assim, hoje, se você me perguntar o que você sabe fazer dentro do salão, eu sei fazer tudo. Mas não significa que eu faço tudo bem. Não. Eu aprendi a cortar cabelo, eu aprendi a escovar cabelo, eu aprendi a aplicar uma tinta, eu aprendi a fazer depilação, eu aprendi a fazer unha, eu aprendi a fazer tudo. Mas eu não faço tudo dentro do salão. Não. A gente não tem habilidade para tudo. E você não tem assim, você não se identifica. O amor também não. E não se identifica com todas as coisas. Tem alguma coisa ali dentro que você olha, né? E fala, não, isso aqui eu não sei para fazer isso. Né? E a área da beleza, ela proporciona isso pra gente, essa gratificação, esse gostar, assim, que é bom demais você ver uma pessoa bonita, você ver você ainda nessa área que você está trabalhando, nesse centro, onde vocês dão esse apoio a essas pessoas com esses casos especiais, eu acredito que mais ainda, né? Porque você olhar e ver uma pessoa com o brilho no olhar. Eu sempre falo assim que o mais gratificante é aquela olhada no espelho. A gente explica tudo, todo o processo, como cuidar, como, né? Mas o olhar no espelho, aquele brilho no olhar, aquilo não tem preço. Nada paga aquilo ali. Nada. Que coisa mais linda. É o trabalhar com as pessoas, né? Com autoestima, com... A pessoa já tá para baixo, né? Ela tá precisando de algo que levante ela, que dê um ânimo. E é fantástico. O olhar no espelho depois do procedimento. Eu posso imaginar. Eu já tive clientes que eu atendi normalmente, assim, cliente sem nenhum problema de saúde, sem ter passado por nada, que olhou no espelho depois que fez sobrancelhas e chorou.
Eu já tive. Eu tenho esse registro, inclusive, gente. Vai encontrar, eu vou trazer para vocês aqui para mostrar. Dela chorando, eu tenho foto dela chorando. Eu fotografei, eu falei, gente, eu nunca tinha passado por aquilo da pessoa olhar no espelho e ela chorar. Ela chorava olhando a sobrancelha dela. Ela falava, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir ter sobrancelha na minha vida. E assim, por isso que eu falo, nem a gente que trabalha com isso, às vezes a gente não imagina o quão importante é para o outro, né? Mas é só uma sobrancelha, não é? Não é só. É a sobrancelha, como você falou, né? É a moldura do rosto, É a expressão facial. Se a gente tirar a sobrancelha, a gente fica sem expressão fica facial. sem expressão. E daí agora tem os outros métodos ainda que deixam tudo mais bonito, né? Como ela falou, a extensão de cílios, uma micropigmentação de lábios. Aí, além dela resgatar aquela autoestima dela, ela já fica bem mais bonita, né? Ela já mais bonita do que antes dela, né, perder o cabelo, ou dela perder a sobrancelha e tudo. Então, ela se sente muito melhor. A gente estava conversando agora há pouco a respeito de tomar decisões, de fazer escolhas. Na semana passada, eu recebi a Juliana aqui e a gente estava conversando a respeito disso. Como é difícil a gente tomar essa decisão, né? A gente chegar naquela encruzilhada e olhar e falar, não, agora eu preciso decidir. Ou eu vou seguir esse caminho ou vou seguir esse daqui. Para que você faça uma das coisas bem feito, né? Como disse teu pai, você tanto tempo estudou tanto tempo, nasceu para isso, porque assim, para os pais, alguns, né? Porque eu particularmente, eu formei a minha filha com micropigmentação, com sobrancelhas, eu tenho o maior orgulho disso, porque ela trabalha com a mesma coisa que eu, então eu acho isso fantástico. Talvez porque eu a tenha formado, porque ela seguiu os meus passos, então eu fico lisonjeada por isso. Dedicada nisso, né? Então eu fico feliz, né? Mas não é que eu não quisesse ou que eu não queira que ela tenha amanhã ou depois um diploma, um nível superior, alguma coisa assim. Mas se ela não tiver, também tá tudo bem. Porque assim, existe um mito, eu chamo de mito, porque algumas pessoas acham que o profissional liberal, ele é sem eira nem beira. É ou não é? Não tem muita gente que fala assim, nossa, mas você não tem nenhuma faculdade, você só trabalha com cabelo? É doloroso isso, mas o fato de eu ter um nível superior, as pessoas me olham diferente quando descobrem isso. Mesmo eu trabalhando na área da beleza, não trabalhando mais com magistério. E é horrível isso. E é horrível a gente perceber, mesmo eu que tenho um nível superior, é horrível perceber que as pessoas não valorizam se a pessoa não tiver um nível superior, né? E às vezes a pessoa estudou muito mais. Garanto que tu estudou muito mais. Ontem na live eu até falei sobre isso, sobre a bagagem que você traz, a carga que você traz. Porque assim, todo tipo de profissional merece respeito. Se você fez faculdade, se você não fez, se você concluiu o teu ensino médio e fez 30 cursos técnicos, se você é técnico em enfermagem, se você fez faculdade para você ser enfermeiro, todos eles merecem respeito, certo? Certo. Só que assim, você precisa entender o seguinte, o fato de você estudar muito não significa que você tem experiência. Entendeu? Então tem muita gente que tem vários diplomas, por exemplo, mas ela não teve aquela experiência, ela precisa daquela bagagem. Você precisa do teu dia a dia, você precisa... Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os cursos que eu fiz. Prática, entendeu? Fiz bastante curso, fiz, mas o que me ensinou foram os clientes que passaram e passam pelas minhas mãos. Eu sempre digo assim, tu aprende a técnica, mas o jeito que tu vai praticá-la e desenvolvê-la é diferente. Eu aprendi e hoje o trabalho que eu faço é diferente daquele que eu aprendi. Exatamente. Eu aprendi a técnica em si e aí eu aplico da forma como eu acho mais bonito. Talvez não agrade a todo mundo, é lógico, né? A gente não consegue. Ainda bem, né? Mas eu desenvolvi um jeito meu de fazer uma sobrancelha, né? E aprendi como tantas outras da mesma forma, né? Então é a experiência, é a prática, é o olhar que tem que ser diferente, né? E que cada um tem o seu. Eu tenho um ditado que eu sempre uso para as minhas alunas que é assim:
não é a maneira. Todos aprendem a cortar a árvore, mas não é a maneira como você corta a árvore, é a maneira como você afia o machado. Não é verdade? Porque assim, a maneira como você afiou o machado vai determinar como é que você vai fazer o corte daquela árvore. E todos aprenderam. Entendeu? Então cada uma tem um jeito, cada uma tem uma assinatura. Quando eu dou um curso para uma menina, para um menino, para alguém a respeito de uma técnica, eu passo aquela técnica da maneira que eu aprendi, mas eu falo assim, ó, você tem, é uma folha em branco, você tem todo o direito de desenhar do teu jeito. Eu só vou te orientar para que você faça da maneira correta. Mas você tem o teu jeitinho. Nós temos o nosso jeitinho de segurar no lápis. Nós temos o nosso jeitinho de fazer a nossa assinatura. E tem que ser assim mesmo, para que saia um trabalho bonito, um trabalho original. Porque para você ter confiança naquilo que você está fazendo, você tem que estar no domínio da situação. Com certeza. Né? Não, mas a professora falou que eu tenho que fazer assim, mas não está dando certo assim. Quando eu ofereço esse suporte que você falou, o que eu falo? Eu falo assim, olha, você tem X tempo para você voltar, para você treinar de novo comigo, para ver se você aprendeu. Se você não aprendeu, eu gosto de pedir para a pessoa fazer e fico olhando na mãozinha dela como que ela está segurando. Como que ela está segurando a caneta, como que ela está segurando o dermógrafo, como que ela está segurando a pinça. Porque às vezes ela está tão preocupada em fazer da maneira como eu expliquei, que a maneira como ela aprendeu e como ela vai desenvolver vai ficando para trás. E é onde ela não consegue desempenhar um bom trabalho. E todas as coisas são assim. É como escrever. Vamos aprender a escrever. Cada um vai pegar o lápis. Cada um vai segurar o lápis de uma forma, né? Para que saia da maneira correta. E aí, realmente, o mundo da beleza, eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar. Porque é a coisa mais linda. Eu falo assim que quando eu morrer, eu quero morrer de gaveta vazia. Porque tudo que eu aprender na minha vida, eu faço questão de passar para outras pessoas. Qual que é o sentido de você aprender tanta coisa, de você ter tanta coisa e guardar para você? Si. Nenhum sentido. Não tem sentido nenhum. Por isso que você tem que ter um filho. Você tem que ter um filho. Porque você precisa passar coisas novas pro teu filho. Isso não é questão complicada. É verdade. Não, eu falo que hoje em dia o assunto filhos para a mulherada tá complicado. Eu pego muito no pé da Mariana, que eu falo que eu quero neto, que eu quero que ela me dê neto. Ela fala, mas por que eu? Porque o Thiago não tem nem assunto com isso. Maria Sofia ainda é muito pequena, né? Então, mas alguém tem que me dar um neto. Não sei. Eu preciso de um neto. Mas, amiga, só pra gente concluir o nosso bate-papo com relação à tua vinda pra cá, e daí você deixou o magistério e se dedicou e mergulhou na beleza. Na beleza. Não voltou mais a dar aulas. Não. Até me desfiz de todo o material que eu tinha. Também é doloroso. São coisas assim que a gente tem que aprender ao longo da nossa vida, Cada sabe? escolha é uma renúncia. Por bastante tempo eu guardei livros e material didático. Vai que eu volte um dia. Né? Mas será? Isso aqui é tão bom. Não, mas tem outro melhor. Vai surgir outro melhor, porque a gente sabe disso. Mas é um processo doloroso se libertar daquilo, sabe? Até que um dia eu disse, não, vem cá, eu vou voltar. Não vou. É bem resolvido isso na minha vida. Então vou me desfazer. Daí eu doei tudo. Todo o material didático, tudo que eu tinha de livros e olha, era coisa. Era um monte de coisas. Era. E aí eu me libertei. Não gosto, não quero mais. É um assunto E você resolvido. se sente bem? É um assunto resolvido. É um assunto resolvido. Outro dia eu estava assistindo uma moça que eu sigo, que ela tem umas mensagens muito legais, e ela estava falando sobre as bagagens da gente. Aí ela iniciou assim: quando você vai viajar, principalmente a mulher quando ela vai viajar, ela leva um monte de coisa que ela não vai usar, né? É normal, isso é da mulher. Ela diz que vai estar calor, 4 saias. Diz que vai estar calor, 4 bermudas. Diz que vai estar calor, umas 3 regatas, mais uns 4 vestidos. Mas ela vai passar 2 dias, então ela não vai usar nem a metade disso, né? E daí ela começou falando sobre isso, e daí, porque ela é consultora de moda, e daí ela falou assim, que ao longo da nossa vida, a gente costuma fazer isso. A gente costuma pegar coisas que a gente acha que vai usar, que a gente acha que vai precisar, e vai deixando guardar, ocupando espaço. E perceba que na casa da gente é assim,
na nossa vida é assim, no nosso trabalho é assim. Eu vou guardar isso aqui porque vai que amanhã ou depois eu use. Tem coisas que você usa, mas tem coisas que você nunca vai usar. Nunca mais vai usar. E aquilo ali não é uma reserva tua de, eu vou guardar isso aqui para ver se eu uso. É um medo que você tem de se desprender daquele passado e de resolver aquilo. Porque a tua vida vai seguir em frente sem aquilo ali. Vai. E depois que eu ouvi ela falando isso, eu reparei. Repare para você ver. Gente, atire a primeira pedra aquela pessoa que não guarda uma embalagem que acha bonitinha. Aquela pessoa que não guarda uma roupa que ela sabe que ela não vai usar, mas ela guarda ali porque tem um valor, como que fala? Valor afetivo, né? Quando você gosta. Não é assim? Esse sapato eu não uso, eu gosto tanto dele, vou deixar ele aqui. A gente tem essa mania, muitas pessoas têm essa mania. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão nesse processo de cura disso daí. Eu tenho aprendido muito. Eu vou tirar, eu vou limpar, eu preciso muito. É incrível, porque, gente, começa por um pote, que você olha assim e fala, que bonitinho, não vou jogar fora, vou guardar esse pote. Pode ser que amanhã depois eu use. Eu tenho aprendido muito com meu marido. Ele é uma pessoa bem prática, é uma pessoa que tem pouca roupa. E toda vez que entra roupa, sai roupa. E a gente tem esse combinado lá em casa, né? Que quando a gente se casou, vai morar junto, eu tinha muita roupa e não cabia as roupas dele, porque eu tinha demais. Daí ele começou assim, mas isso aqui faz quanto tempo que tu não usa? Bastante, mas eu posso usar. Um dia eu posso usar. E aí a gente foi tirando com muita dor. Eu tinha muito apego às minhas coisas, muito. E era uma coisa assim, até meio que doentia, digamos, porque eu guardava coisas que nunca mais eu ia usar mesmo. Isso é coisa de Ariano, amiga. E aí a gente... Ariano gosta de guardar coisas. Guardar. Ele é ariano e ele não guarda, é muito engraçado. Não, mas a Ariana é complicado. E adora guardar. E aí eu fui aprendendo aos poucos. Hoje, não vou dizer que não me dói, mas é algo que eu já consigo. É que a gente é muito ciumenta. Nós temos o signo de Áries, para quem acredita, né? O signo de Áries, ele é um signo muito ciumento. Nós somos muito ciumentos das nossas coisas, dos nossos bens, pessoas, bens. Não que a gente seja materialista, a gente tem um coração bom, só que assim, não mexa no que é meu. É meu, não é para mexer. Então, eu tranquilamente eu dou uma roupa, um calçado para quem precisa, sem problema nenhum. Mas não chegue e pegue e se desfaça sem me avisar, porque o bicho vai pegar. Então a gente é muito disso, sabe? E muito procrastinadora, assim, muito de depois eu mexo, depois eu guardo, depois eu vejo. Uma hora tem que parar e mexer nisso aqui. É justamente para não mexer. Isso, para não mexer. Porque vai deixando. E tu sabe, assim, que depois que a gente teve esse acordo, né, que tem que entrar e sair ao mesmo tempo, porque a gente não pode ter um cabide a mais no guarda-roupa. Outras coisas também facilitaram, viu? A gente tem que se desapegar, porque a gente precisa se desfazer de determinadas coisas para que caiba outras coisas. Por isso que ela falou, eu entendi o recado que ela deu, que ela falou assim, o que acontece? Se você for percorrer uma distância, por mínima que seja essa distância, se você tiver só com uma mala, você vai poder ir um pouquinho mais rápido. Se você tiver com duas, mais longe. Se você tiver com duas, já não vai ser tão fácil, com três, ou dependendo da quantidade de coisa que tem ali dentro. Então, assim, quanto mais pesada for a tua bagagem, mais difícil vai ser de você carregar ela. E é verdade. E isso serve para todas as coisas. Porque a gente não guarda só material. A gente guarda memórias. Sentimento, memórias, palavras, tristeza. E uma vez que a gente se desprenda ao material, a gente consegue se desprender ao restante das coisas. Eu achei muito legal, achei muito interessante assim a colocação dela como bagagem, né? Porque realmente é uma bagagem. Você vai trazendo para a tua vida. E se você parar para pensar, eu tô falando coisas aqui que servem para mim, tá, gente? Tipo assim, eu sou uma pessoa que preciso esvaziar guarda-roupa, eu preciso esvaziar
sapateira e eu preciso esvaziar alguns sentimentos, algumas coisas que ficam guardadas. Dores mesmo, sabe? Coisas assim do passado que volta e meia vem, machucam, dói. Por quê? Porque estão guardadas. Enquanto você não se livrar daquilo, vai ficar ali incomodando. Mas eu sempre digo assim, gente, que a nossa vida, ela é um reflexo daquilo que a gente é internamente. Quando a gente guarda, é porque internamente a gente também guarda. E experimentem fazer isso, se libertar do material. A gente acaba se libertando do restante também, é um reflexo. A gente acaba levando para tudo na nossa vida isso. E guardar sentimentos, principalmente os ruins, não é uma boa ideia para ninguém. Com certeza. Né? Deixa esse espaço para conhecer novas coisas, para descobrir novas coisas. Não ocupa esse espaço com coisas ruins. Porque quando você... É igual o seu guarda-roupa. Se você tira, você vai desocupar espaço. E vão entrar coisas boas. Tu já notou, por exemplo, que a gente conhece pessoas que são bagunceiras, né? Larga tudo por qualquer lugar e não consegue achar nada. E aí tu olha para a vida sentimental dela. Igual. É igual. É um reflexo. Então a gente tem que aprender com o material, que é aquilo que a gente vê, aquilo que é concreto, para daí conseguir melhorar isso no sentimental da gente. Verdade. Eu vou levar isso pra mim. A Mariana mandou aqui, ó. Eu amo a profissão que herdei. Uma bênção, graças a Deus. Também amo. Falou que tava demorando, que eu cobrei o netinho dela. Daí ela falou assim, que guarda esse Tupperware porque acha que vai usar. Você ouviu, né, Mariana, o recado, né? Então, quem guarda muito material é porque tá guardando também outras coisas. Então, vamos, né, Mariana, fazer um bazarzinho de Tupperware, fazer uma doaçãozinha, porque pensa numa pessoa que... Você não tá entendendo? Não precisa tanto. Você não tá entendendo. Vamos dizer assim, vamos fazer uma marmitinha por dia. Quantas na semana a gente precisa? 7. Não precisa mais que 7. Ela tem 7 de cada cor. Mariana. Não, você não tá entendendo. Vamos lá, é devagarzinho, Mariana, a gente chega lá. Você não está entendendo. Pessoal, nosso bate-papo de hoje foi maravilhoso. A gente falou de tudo. Falamos de coisas boas, falamos de coisas lindas, falamos de sentimentos. Foi assim, do 8 a 80. Então, se você não assistiu, não conseguiu assistir tudo, ou se você não assistiu por algum motivo, só começou a assistir ou quer assistir depois, a gente vai deixar aqui um link para vocês. Logo após acabar aqui, eu vou fazer um storyzinho, vou mandar o link para vocês assistirem, compartilharem essa história linda que a Simara contou para nós aqui hoje. Contou sobre a trajetória dela, contou sobre o trabalho dela, sobre esse trabalho maravilhoso que elas fazem lá no Mil Afagos. Mil Afagos. Fala para nós o endereço certinho onde fica e qual é a rede social para quem quiser seguir. Eu não sei a da Mil Afagos de cor. Coloca a sua rede social. Simara Machado, @ Simara Machado no Instagram e no Facebook. A Mil Afagos, ela fica na Avenida Batel, bem em frente à Igreja PIB. Bem fácil de achar. E se colocar Mil Afagos já vai aparecer Mil Afagos. Isso. Já vai aparecer no Google. É uma clínica de apoio ao tratamento oncológico. Lindo. Realmente foi um bate-papo muito lindo, muito legal. Muito obrigada a quem esteve aqui. Um grande beijo, obrigada a quem vai assistir depois. Nós vamos ficar por aqui porque a nossa ampulheta de meia hora já foi. Eu já estou recebendo uns olhares aqui por trás das câmeras. Eu agradeço muito, Si, obrigada pelo convite, obrigada pela tua participação, pela conversa, obrigada pelo carinho, obrigada por compartilhar conosco a tua história linda. Eu que agradeço por estar aqui e ajudar todos os que forem vir a assistir esse vídeo, ou as que assistiram, né? Propaguem, gente, é importante isso, é importante a autoestima no tratamento oncológico, além da autoestima normal, né? Porque a gente também trabalha com todo tipo de trabalho, né? Não só com o oncológico, né? Trabalha com pessoas que têm uma falha, uma cicatriz, enfim. É importante a autoestima. É importante em qualquer fase da nossa vida. Quando a gente está num processo depressivo, por exemplo, a autoestima
é fundamental para que a gente saia desse fundo do poço. Com certeza, se ver diferente, né? E a beleza é isso, gente, é a autoestima. É o belo de tudo, isso daí. Muito obrigada, um grande beijo e até terça-feira que vem, às 14h30, com mais um podcast da Beleza.